Não adianta você ser uma pessoa batizada nas águas, membro de uma denominação, frequentar as reuniões, fazer campanhas, fazer tudo isso. Se você não ser dizimista, você perderá a sua salvação. Calma, você não está no canal errado. Estas são palavras que você já deve ter ouvido em algum lugar, né? Em algum lugar por aí. E eu garanto a você, essas palavras não estão embasadas na palavra de Deus, não estão embasadas na verdade, na graça de Deus, na graça genuína. Porque a pergunta que eu faço quando eu ouço esse tipo de afirmação, pessoas vêm e falam para mim que ouviram isso, né, e afirmam, né, enfaticamente, se a pessoa não devolver o dízimo, perderá a salvação. A pergunta que eu faço é, se Jesus pagou o preço, ele pagou pela metade ou ele pagou toda a dívida que nós tínhamos com o diabo, né? Ou seja, eu acredito que Jesus, a obra dele é completa, não é verdade? Então, definitivamente nós estamos livres de qualquer dívida. Não temos débito nenhum com o inimigo. Ah, mas se eu deixar de devolver o dízimo, o que acontece? É o que eu irei falar hoje, é o assunto que eu irei abordar aqui hoje no programa. Eu tenho certeza que será bem esclarecedor, eu irei elucidar, né, de uma vez aí, essa questão de perde ou não perde a salvação, se a pessoa deixa de devolver o dízimo, né? E acredite numa coisa, aqui na comunidade Viva a Graça, nós cremos no seguinte princípio, que Jesus é mais do que suficiente, ponto. Não há mais nada o que crer, você só tem que crer nisso. Se eu creio que Jesus é mais do que suficiente e coloco esta fé na palavra de Deus e creio no Senhor Jesus, então o Senhor operará maravilhas na minha vida, né? Nele eu farei proezas. Eu não preciso de objetos ungidos para Deus operar um milagre, eu não preciso de mecanismo, eu não preciso de alguma coisinha para dar um apoio para o Espírito Santo operar. Eu não preciso de ajuda de ninguém, ok? Ele não precisa de ajuda de ninguém. Deus, ele é onipotente, quer dizer, ele é todo poderoso. Se precisasse, então por que Jesus morreu por nós, né? Então não teria necessidade nenhuma se nós fôssemos capazes de fazer alguma coisa e alcançar algo de Deus, ok? Nós não podemos pautar a nossa vida lá na antiga aliança. Nós não estamos mais na dispensação da lei, estamos na dispensação da graça, o favor imerecido. Na dispensação da lei era o homem demonstrando o amor dele para com Deus. Na dispensação da graça, é Deus que demonstra o seu amor para com o homem. Isso é graça, isso é favor imerecido. Acredite, Deus não vai lançar você no inferno, primeiro que ele não fez o inferno para os homens, de acordo com a palavra de Deus. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, mas o homem, né, por ter uma natureza fadada a cometer erros, e o homem é que decide, né? A verdade é essa. A decisão é do homem. Se o homem decide seguir o caminho da perdição, obviamente que ele vai acabar tendo ali, passando a sua eternidade no inferno. Mas não é isso que Deus quer. Mas se o homem decide no seu coração receber e crer em Jesus Cristo, que ele é o único Senhor e Salvador, que só ele é o caminho, a verdade e a vida, se o homem decidir isso no coração, pronto, a salvação dele está garantida. É só isso. Não há mais o que fazer. Não existe uma trilha, não existe uma regra, não existe uma doutrina, uma planilha ali que você deve seguir para que você então seja salvo. Não. Existe apenas uma condição, crer. Aliás, uma não, duas, né? Duas só. Confessar com a boca e crer com o coração. Só. Se eu confesso que Jesus é o Senhor e Salvador, o único Senhor da minha vida, o único Deus,
Se eu creio no meu coração que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele passou a ser o Senhor da minha vida, então, a partir desse momento, eu tenho vida eterna. Se eu morrer dali para frente, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer condição, eu não perderei a minha salvação. É isso mesmo que você está ouvindo. Porque o que mais se ouve hoje é tudo pautando ali, né, palavras, mensagens embasadas, pautadas no medo, na condenação e na culpa. Parece que a pessoa vai para aquela reunião só para ouvir o que ela já sabe, né? Quem que não sabe dos seus próprios pecados? Quem não sabe que é errado adulterar? Quem não sabe que é errado ficar embriagado caindo pelos bares? Quem que não sabe que é errado você não valorizar a sua família? Quem não sabe disso? Quem é que não sabe que é errado você roubar, matar? Quem não sabe disso? Então todos têm consciência de seus pecados. Só que aqui nós chegamos a um ponto crucial. A questão da consciência. Você não tem que ter consciência do pecado. Você tem que ter consciência que você é perdoado. Esse é o poder transformador da graça, é o ciclo transformador. Eu creio e tenho consciência que eu sou perdoado definitivamente, independentemente dos pecados que eu vou cometer. Por que eu digo vou cometer? Porque obviamente que eu vou cometer um pecado ou outro. Eu não sou santo, super santo, eu não sou uma pessoa que não peco, eu não sou um anjo, sou um homem igual a você. Não cometo os mesmos erros que você, tá? Claro que eu não vou cometer outros erros que eu já abominei da minha vida, mas eu vou cometer pecado, sim. E quando eu cometer, o que acontece? Nada. Eu não existe a questão de vou colher uma maldição porque eu pequei. A colheita do pecado é portas fechadas, é doença, é demônio entrando na minha vida, perda da salvação, nada disso é verdade. João 1,17 diz que com Jesus, quando ele veio, ele trouxe duas coisas que veio para simplesmente abrir a cadeia e libertar todos aqueles que eram escravizados pela religião, que são verdade e graça. Ele, a própria graça, trouxe essa verdade. E que verdade é essa? A graça. Então, você vê que a verdade não está do lado da lei, a verdade está do lado da graça. A Moisés foi dado a lei, com Jesus vieram a graça e a verdade. A verdade está conectada na graça. Essa é a verdade que liberta o homem. Então eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo e eu quero mostrar para você aqui em Romanos. Vamos estudar um pouquinho Romanos, capítulo 11. Nós vamos explorar um pouquinho ali o que aconteceu. As pessoas estavam temendo, né, se Deus estava chateado com elas, porque se tivesse alguma coisa que eles estavam fazendo, que Deus poderia abandoná-las. Enfim, aquele princípio, aquela ideologia religiosa. O apóstolo Paulo vem quebrando esses paradigmas, revelando a graça, revelando o amor incondicional de Deus através da extraordinária graça. Então eu quero que você, antes de entrarmos nessa palavra, nessa mensagem, digamos assim, nesse momento de compartilhamento, né, da graça que eu irei compartilhar com você, eu gostaria que você inscrevesse no nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal da comunidade Viva Graça. Não saia depois desse vídeo sem deixar aí, dar um like aí. Para quê? Para as pessoas verem, né, que esse vídeo é muito bom. Então você deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal da comunidade e também ative o sininho para que você não fique sem saber das novidades e vídeos novos que eu estarei postando aqui no nosso canal da nossa comunidade Viva Graça, ok? E visite o meu site, vivagraça.com, e ali você pode também ter acesso a muito material que com certeza vai ajudar bastante você, vai abençoar você e vai elucidar ainda mais o seu coração esta maravilhosa graça. Sem mais delongas, vamos então observar com atenção o que diz as Escrituras, Romanos capítulo 11. Eu gostaria que você observasse com muita atenção
as palavras do apóstolo Paulo. Preste atenção. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias? Agora no versículo 5 diz, preste atenção. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Muito bem, preste atenção nesta palavra. Olha que interessante. É muito importante fazermos agora uma boa exegese, né, do que acabamos de ler. O contexto diz que, de alguma forma, o povo estava preocupado, né, estavam preocupados que poderiam ser rejeitados por Deus ou coisa parecida. Bem, Paulo enfaticamente diz: de maneira nenhuma Deus irá rejeitá-los. Não me rejeitou, sendo quem eu sou, não vai rejeitar ninguém, com certeza. Em outras palavras, né, parafraseando, veja o que eu fiz. Se tem alguém aqui que merecia a morte, o inferno, seria eu. Mas ele me escolheu e hoje eu estou aqui. Então, Deus não rejeita ninguém. Não há rejeição. Aí ele falou, trazendo a memória de Elias lá na época, né, que até pediu a morte e tal. E Deus disse: não tem que ficar pensando nessas coisas, é coisa da sua cabeça que você está sozinho, abandonado. Em momento nenhum eu falei que eu te deixei, Elias. Em momento nenhum eu disse que você estava sozinho. Você começou a ficar pensando nessas coisas. Você colocou na sua cabeça que você está sozinho em Israel e mais ninguém. Olha, você está tão preocupado, tão cheio de condenação, que não está observando, mas eu levantei 7.000 homens que não se dobraram, que estão prontos para lutar junto com você. Tá vendo? É interessante porque Paulo ele faz essa comparação, essa analogia, usando ali o exemplo de Elias, porque existem pessoas assim também hoje, igual aquele povo lá que Paulo estava advertindo ali. Quer dizer, o apóstolo Paulo quis dizer o que? Olha, assim como Elias colocou algo na mente dele, começou a pensar algo de Deus que não existia, eles pensaram o quê? Que Deus havia abandonado ele. E Deus não tinha abandonado Elias. Ele tinha colocado aquilo na cabeça. Como existem pessoas hoje que colocaram na cabeça que se elas deixarem de devolver o dízimo, perdem a salvação. Ah, mas o fulano falou, o Beltrano falou, seja quem for. Ah, mas é um grande líder religioso, seja quem for, não importa. Ninguém é superior à palavra de Deus, nem o maior líder que existe no mundo será superior ao que diz a Bíblia. A palavra de Deus é absoluta, a única digna de aceitação. Ninguém, a última palavra aqui é de Deus, não é de líder nenhum, é de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui, o apóstolo Paulo explicou de uma maneira tão simples, fácil de entender. Ele diz: olha, vocês não são condenados, nunca serão rejeitados, não importa o que aconteça, né? Não importa, respondendo a pergunta aí, se eu não devolver o dízimo, eu perdo a salvação? Não perde. Mas por que não perde? Muitos estão aí embasando-se ali naquilo que diz sobre ladrões vão entrar no reino de Deus e tal, etc, etc, etc. Isso é verdade. No reino de Deus, ok? Reino é uma coisa, eternidade é outra. Você precisa primeiro saber essa questão da escatologia, tá? Você saber, ter ideia, vão acontecer 2 grandes eventos no mundo. Primeiro, o arrebatamento da igreja vencedora. Depois do arrebatamento, serão 7 anos que Jesus e a igreja vencedora estarão ausentes do mundo. Ficarão muitos crentes que serão salvos, porém não tiveram uma vida como vencedores na terra, e ficarão e infelizmente passarão por esse tempo aí de 7 anos, né? Por que 7 anos? Ali você vê 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de quê? De grande tribulação. No fim do reinado do anticristo,
Jesus e a sua igreja vencedora volta e então estabelece o seu reino na terra por 1000 anos. É onde Satanás vai ser preso. Jesus reinará nessa terra por 1000 anos. Só no fim de 1000 anos, 1000 anos de paz, né? Porque é o reino de Cristo. E aí então, depois do fim do milênio de Cristo, nós vamos então para a Nova Jerusalém. Entendeu? Isso aqui foi muito um resumo mesmo, um resumo de um estudo profundo escatológico. Então saiba que existe reino e existe eternidade, Nova Jerusalém. Existe arrebatamento e a volta de Jesus Cristo. Então quando a palavra fala assim, não entrar no reino, ele está se referindo ao reino, ao milênio aqui na terra. Não à salvação. Salvação ninguém perde. Salvação, de acordo com a palavra, é uma dádiva. O que é dádiva? Pesquisa aí no dicionário, por favor. Dádiva é presente. Você não vai dar um presente para uma pessoa e porque ela teve um mau comportamento, você vai lá e toma de volta aquele presente. Você não vai fazer isso. Eu não faço isso nem com a minha filha. Ela pode cometer o pior pecado. O presente, é dádiva. Dádiva, eu dei. Entendeu? Uma vez que eu dei, não preciso de condição nenhuma para ela manter aquele presente na vida dela. É dela. Acabou. Presente. Deus nos deu um presente quando Jesus morreu na cruz. O quê? A nossa salvação. O perdão de todos os nossos pecados. Foi o presente que Ele nos deu. A nossa salvação, vida eterna. Basta crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Basta crer nele de coração, confessar com a boca e você tem a vida eterna. Recebe o presente. Uma vez que eu recebo o presente, ele não pega de volta só porque eu tive um mau comportamento. Entende? Então sim, concordo que os ladrões não entram no reino. No reino não. Para estar no reino, reinar com Cristo na terra, ter um privilégio com ele no reino dele, no milênio, essa pessoa vai ter que, com certeza, ter uma vida de um crente vencedor aqui. Isso já é outra história. Agora, falar que a pessoa perde salvação, se você perde salvação, significa que eu estou pagando. Imagina você comprar algo numa loja que anuncia lá, venham, leve essa televisão totalmente de graça. Você até desconfia, né? Chega lá e fala, mas é de graça mesmo? Não, é de graça, você não precisa nada, só assina um papel aqui e leva. Aí você olha no papel, mas vem cá, aqui está falando que eu tenho que pagar uma taxa, não sei do que. Então não é de graça. Graça é graça, acabou, é totalmente graça, né? Se não for isso, se vai pagar alguma coisinha, pode ser o mínimo valor, deixou de ser de graça. Eu paguei, foi R$1, então não é de graça, custou R$1. Entendeu? Não importa o que vai cobrar. Se é de graça, é de graça. Deu para entender, né? Você vê que o apóstolo Paulo fala, não é por obras, é pela graça, ou pelo favor imerecido. Ele não vai te rejeitar. Por que ele não te rejeita? Porque não é por obras que ele te aceita. Ele te aceita por causa da graça de Deus que cobre a tua vida. Jesus, o favor imerecido que está sobre você. Agora, se não for pela graça e você fala, não, tem que pagar uma taxinha, o pastor fala, não, você é salvo pela graça, mas se você não devolver o dízimo, você vai para o inferno. Ou seja, você é salvo pela graça, mas tem uma taxinha para você pagar aqui, viu? Então, ou seja, Paulo falou, então se é por obras, graça deixou de ser graça. Acabou, então não tem nada de graça de Deus aí, ok? Se é graça genuína, tem que ser radical. É salvo pela graça, imerecidamente. Então só quer dizer então que eu posso estar no ministério e não devolver o dízimo e ter a vida eterna? Exatamente, você não perde salvação. Só que uma coisa eu falo para você, é impossível uma pessoa não devolver dízimo e oferta quando uma vez que ela se envolve na graça e no amor de Deus. Porque a partir desse momento, ela tem uma experiência com Deus. Ela passa a ter consciência que tudo é uma dádiva e ela quer expressar aquele amor de alguma maneira. Então ela vai e passa a ser fiel ao Senhor. Só que esta fidelidade no dízimo já não está pautada no medo de perder a salvação, no medo de Deus não prosperar ela, entende? Mas o devolver o dízimo já está pautado no amor, em dois sentimentos. São dois sentimentos que devem estar envolvidos no ato de devolver o dízimo. Primeiro sentimento, amor. Segundo sentimento, gratidão. Então eu devolvo o dízimo por amor
e por gratidão. Ponto. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, que agora eu já sei que quando a Bíblia fala que os ladrões não herdarão o reino, ele não está falando de salvação, mas está falando do milênio de Cristo na terra. Ok? Então, abre os seus olhos, abre o seu coração, pare de andar no medo, pare de andar sob pressão religiosa. Que você viva verdadeiramente a graça de Deus. Venha nos visitar aqui na comunidade Viva a Graça, venha ter uma experiência com essa extraordinária graça, venha aqui de fato sentir-se amado por Deus, sem nenhum tipo de condenação. Acredite, eu não apoio o pecado, mas eu conscientizo as pessoas que não existe pecado maior do que o amor que Deus tem por elas. Como você viu no início, a pergunta, né? O título do vídeo aí, qual é o preço da minha salvação? 10%? E ali no subtítulo, se eu não devolver o dízimo, eu perco a salvação? Está respondida aqui então a pergunta, ok? E olha, devolva o seu dízimo com amor e por gratidão, ok? Nunca embasando aí esse ato na troca, porque quando passa a ser troca, eu faço isso e Deus faz aquilo, já não é graça, isso é legalismo, isso é religião. Tudo que está embasado na troca é religião. Hoje nós fazemos tudo por Deus, por amor e gratidão, porque já recebemos tudo dele, pela fé tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor já nos deu.